Boas-vindas a Templos e Rituais do Egito Antigo. Durante os rituais e festivais, o deus era carregado numa barca solar entre as áreas do templo ou entre templos de cidades diferentes. Entalhes e pinturas funerárias com milhares de anos de diferença, bem como o Livro dos Mortos, apresentam o mesmo desenho do navio com remos. As barcas solares foram descobertas perto ou dentro das tumbas dos faraós. Sua finalidade era transportar o faraó até o além. Os antigos egípcios acreditavam que Ra, o deus do sol, viajava pelos céus num barco conhecido como barca solar. Acreditava-se que a barca solar cruzava terras mitológicas. Ra acreditava que a humanidade conspirava contra ele. Ele mandou Sekhmet, a deusa da guerra com cabeça de leão, matar todos os humanos. Para seu desgosto, Ra percebeu que não sobraria ninguém para adorá-lo caso todos os humanos fossem eliminados. Para deter a fúria de Sekhmet, ele tingiu a cerveja de vermelho com suco de romã para que ela parecesse sangue. Sekhmet bebeu cada gota de cerveja que encontrou e acabou desmaiando de embriaguez. Quando despertou, ela estava mais calma e seu rosto de leão se transformou em Bastet. O Festival da Embriaguez era celebrado em homenagem a esse mito. Diferente dos rituais diários que os sacerdotes realizavam no interior do templo, os festivais permitiam que toda a população da cidade participasse. Os festivais ajudavam a marcar a passagem das estações no calendário agrícola. Ao refletirem os ciclos da vida, os festivais ofereciam uma noção de estrutura e consistência aos cidadãos comuns. Isso contribuía para preservar a ordem que os faraós deviam garantir para os cidadãos do Egito como parte dos seus deveres divinos. A importância desses festivais é demonstrada por sua longevidade. Há registros que mostram que os festivais de Osíris ocorreram por mais de 2000 anos. Alguns festivais serviam para reforçar o controle do Estado e promover o poder do rei. Os festivais de Opet e Sed foram especificamente elaborados para celebrar a renovação do poder do rei. A hierarquia do templo consistia de sumos sacerdotes, diversos tipos de sacerdotes, escribas e servos. O sumo sacerdote era conhecido como profeta. Algumas divindades tinham até 4 profetas, que eram os encarregados da realização dos rituais mais complexos e avançados. Os sacerdotes egípcios não se limitavam às tarefas religiosas e desempenhavam papéis cruciais na administração do Egito, a maioria dos quais servia para reafirmar o faraó como ente divino. No templo, seu foco era garantir que os rituais eram realizados de forma correta, e não tanto a preservação dos dogmas ou a doutrinação dos indivíduos. Os escribas eram os guardiões das ciências sagradas. Alguns sacerdotes eram associados a ritos funerários e considerados como detentores do conhecimento médico. Os servos do Ka eram sacerdotes de nível mais baixo e carregavam comida e oferendas nos rituais funerários. Os sacerdotes leitores se distinguiam por sua capacidade de leitura, e seu principal dever era recitar textos religiosos especializados no templo e em rituais funerários. Os sacerdotes e todos os oficiais que serviam no templo trabalhavam apenas 3 meses por ano dentro do recinto sagrado, com um trimestre de inatividade entre cada um desses meses.
Findo seu trabalho, os sacerdotes passavam o templo e as ferramentas aos seguintes. Apenas o cargo de sumo sacerdote era permanente dentro do templo. A parte mais sagrada do templo era chamada de Djeser Djeseru, ou a mais sagrada de todas. A deidade do templo era colocada no mais sagrado dos santuários interiores. Apenas os sacerdotes podiam entrar nele. Realizavam-se oferendas e rituais que nem mesmo o faraó podia testemunhar. Nossa equipe decidiu permitir o acesso dos personagens a este espaço em alguns templos, embora fosse uma área reservada aos sacerdotes. Muitas vezes, os faraós e seus sacerdotes escolhiam o lugar desses templos por causa de alguma conexão mitológica ou um alinhamento com pontos cardeais e certas estrelas. Depois de selecionado, realizava-se um ritual de inauguração. O faraó precisava completar 10 passos durante o ritual, o qual exigia uma mistura de oferendas e técnicas específicas de construção. Assim que a estrutura do templo estava completa, começava a construção da Câmara do Santuário, ou Naos. O Naos abrigava a estátua do deus. A representação da deidade era geralmente em pedra ou madeira e decorada com ouro, prata e pedras preciosas. Os templos menores tinham apenas um Naos, enquanto os complexos maiores, como o Templo de Karnak, tinham mais câmaras para homenagear deuses como Amon, Ptah e Osíris. Acredita-se que cada estátua era um receptáculo para a presença ou essência do Ka do Deus, que lhe permitia adotar uma forma física. Por meio da estátua, o Deus vinha ao santuário para comer, beber e se comunicar com o faraó ou os sacerdotes que estivessem no seu lugar.